Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E vamos aproveitar aí esse fim da retrogradação de Mercúrio, agora dia 25, e vamos aproveitar também as energias da entrada de Marte em Áries. Vou falar sobre isso em breve aqui no meu canal. Agora dia 30 de abril também vamos ter a entrada de Marte em Áries. Aproveitando então essas energias aí um pouco diferentes, vou falar sobre essa questão de sempre buscarmos eleger o melhor. No fundo, isso é o que é a verdadeira espiritualidade. Escolher os melhores pensamentos, escolher os melhores sentimentos, escolher sempre as melhores palavras, escolhermos sempre os melhores alimentos, não só para o nosso corpo físico, mas também para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas emoções. Ou seja, essa ideia de escolher sempre o melhor, se a gente for voltar na antiguidade, tem uma definição, tem um termo que obviamente foi muito deturpado ao longo dos últimos séculos e últimas décadas, que é o termo aristocracia. Então eu vou falar nesse vídeo sobre isso, de escolhermos sempre o melhor, elegermos sempre o melhor, de preferência dentro da nossa vida interior, para que isso se manifeste fora na nossa vida. E consequentemente isso possa gerar, obviamente, aí uma reverberação, né, como eu gosto muito dessa palavra, uma reverberação também na sociedade em que a gente vive. Então, quando a gente estuda a história das antigas tradições, antigas civilizações que obviamente viviam e estudavam muito astrologia, numerologia e muitas outras ciências, né, que hoje estão aí se reerguendo, digamos assim, nesses apogeus culturais, nesses momentos em que a civilização ela chegou mais próximo da perfeição, obviamente que não chegou na perfeição, mas nesses momentos históricos, normalmente, quando a gente vai estudar ali a forma como a sociedade era conduzida, nós vamos observar que homens e mulheres sábios, homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres que escolhiam o melhor para a sua vida, estavam normalmente à frente do que estava acontecendo em toda a sociedade. Era algo natural. Então, por exemplo, aqui duas analogias muito simples para falar então sobre essa questão de elegermos o melhor a nível individual, para que a gente possa trazer uma melhora para a nossa sociedade. Dois exemplos muito simples. Se do nada agora nós estamos dentro de um carro e tem uma pessoa com carteira de motorista e 4 não têm carteira de motorista, quem é que vai dirigir? Dentro de um avião, tem lá uma pessoa que fez curso de pilotagem durante muito tempo e se preparou para isso e tem a habilitação para conduzir o avião. A gente vai fazer uma votação dentro do avião para ver quem vai pilotar o avião? Então, com esses exemplos muito óbvios, né, eu trago à tona essa questão. É claro que eu não vou trazer aqui temas da atualidade, não vou entrar nessas polêmicas que nós vivemos hoje, não quero entrar nisso. O que eu quero focar é no que depende de nós, que é elegermos o melhor. Então, quando nós nos referimos a esse termo aristocracia, o termo aristocracia tem muita relação com o termo arete ou arete. Então, basicamente, o que é um momento aristocrático, uma sociedade aristocrática, uma classe aristocrática? É uma classe dos melhores, dos mais virtuosos, dos mais conscientes, dos mais íntegros, ou seja, homens e mulheres que buscavam a excelência humana. E por isso chegavam onde chegavam. Como falei, esse termo foi bastante deturpado nos últimos séculos, esse termo aristocracia. E basicamente, então, escolher o melhor, no fundo, é a espiritualidade. Escolher o melhor, escolher o amor dentro de si. Tanto o amor próprio quanto os demais. Isso é espiritualidade. Isso é um indício também de aristocracia interna. Então é sobre isso que quero falar aqui hoje. Claro que não quero aqui agora me remeter à ideia de que como que a sociedade deve ser conduzida, não é esse o ponto. O ponto é como que cada um de nós vai fazer a nossa parte. Então, como já falei desde o início desse vídeo, escolhermos o melhor no pensamento, no sentimento, na palavra, no ato, no que a gente consome, no que a gente veste, não que a gente vai ficar ostentando agora as melhores marcas, não é isso, não é essa a questão. É como que a gente pode sempre tentar eleger o melhor. Por quê? Porque é um reflexo dessa ética interna, dessa espiritualidade interna, é o reflexo do contato com o melhor que há dentro de nós. E aí isso se torna um reflexo fora. Esse é o ponto. Então, quando se fala de aristocracia, como falei, é um momento da sociedade onde a sociedade é conduzida por aqueles e por aquelas mulheres também que têm mais pureza interior,
mais bondade despertada, mais o caráter formado. E além disso, obviamente, são aqueles homens e mulheres que mais se governam. São aqueles homens e mulheres que conseguiram pegar os 4 elementos, né, a terra, água, ar e fogo, tão trabalhados e usados na astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Então são aqueles que se governam, são aqueles que pegaram os 4 elementos e conseguiram gerar ali uma união entre eles. E por isso, naturalmente, são aristocratas e naturalmente, então, em alguns momentos históricos, essas pessoas ascendiam a um cargo que deveria ser o de conduzir toda a sociedade. Voltem para aqueles 2 exemplos que eu dei antes, né, do avião e do carro. É mais ou menos essa ideia. São momentos históricos em que não há como comparar com o momento histórico atual. É muito difícil. É meio que fora do contexto, digamos assim. Porque, obviamente, hoje nós não vivemos numa sociedade onde o que prevalece é a espiritualidade, onde o que prevalece é a busca do ouro interior. Isso é arete, isso é virtude, isso é a origem da palavra aristocracia. Então, numa sociedade onde se cobiça muito o ouro externo, numa sociedade onde se cobiça muito as coisas, o dinheiro, o poder externo, é porque nós estamos negligenciando o ouro interior. Então, se há muita demanda e, digamos, desejo demasiado de poder exterior e dinheiro exterior, isso é um sinal de um vazio. É sinal de que o ouro interior não foi ainda encontrado, porque justamente o conceito de aristocracia é esse. Homens e mulheres que realmente encontraram o ouro interior, eles não necessitam nada externo. E eles vão viver com o mínimo possível e vão deixar toda a sua energia para fazer para a sociedade e não para fins egoístas. De novo, nós podemos chegar num patamar assim? Podemos. Por onde começar? Por nós mesmos. Não tem outro caminho. É conosco. Nós temos que pegar os 4 elementos, entender muito bem como que funciona a nossa mente, nossas emoções, nossa energia, nosso corpo físico, entendermos muito bem e assimilarmos muito bem a nossa criança interior, o nosso inconsciente, a relação que tivemos ou ainda temos com o pai, com a mãe e por aí vai. Esse é o trabalho da espiritualidade. E é para isso que sempre serviu, obviamente, a astrologia e também a numerologia. É para isso. É para autoconhecimento e gerar um processo de transformação para algo melhor. Então aqui, como eu falei, eu quis encaixar nesse vídeo essa ideia da aristocracia. Porque justamente um verdadeiro e uma verdadeira aristocrata são aqueles homens e mulheres que fizeram esse trabalho interno de acessar o melhor e, bom, agora eu vou entregar para os demais. Eu vou entregar para a sociedade. Por quê? Porque se chegou justamente nessa maturidade espiritual, se chegou nesse conceito de felicidade interior, se chegou nessa plenitude. E aí a pessoa se sacrifica naturalmente pela sociedade. E o sacrifício não é penoso, o sacrifício não é doloroso, o sacrifício, como a própria palavra também fala, e também outra palavrinha deturpada ao longo do tempo, né? Sacrifício, sacro ofício, um ofício sagrado. É quando a pessoa coloca toda a sua energia, que não é dela, é da natureza, e ela canaliza para todos os seres. Esse é o verdadeiro sacrifício, não é algo dolorido, não é algo penoso, não é algo que tem que ser desagradável. Pelo contrário, a pessoa que se sacrifica, ela se sente muito bem. Então a ideia aqui, né, como eu falei, é de chegar nesse ponto de que seres humanos aristocratas são aqueles que buscaram o melhor, que buscaram a consciência interior, que buscaram uma consciência mais profunda, despertaram muitas virtudes, muita força da sua própria alma e por isso conduziam a sociedade com bondade, com pureza, com virtude, com excelência e faziam tudo isso, obviamente, não para ficar se exibindo, para ficar competindo com outros ou para satisfazer os seus desejos pessoais e muito menos para ficar entrando em jogos de poder. Não. Faziam isso por puro amor, porque era a única coisa que a consciência dessas pessoas deixava fazer as coisas por amor àqueles que estavam dentro da mesma sociedade. Então, como eu falei, o que depende de nós, né, para que de fato um dia isso possa voltar para o mundo, né, um momento histórico onde de fato homens e mulheres aristocratas, no verdadeiro sentido da palavra, possam voltar. Não adianta, nós vamos ter que fazer esse trabalho conosco mesmos e, claro,
trabalhar desde cedo com crianças e jovens para que daqui a um tempo isso possa também se manifestar. Não há outro caminho, né? O movimento da natureza nunca é de fora para dentro. Se nós olharmos uma flor desabrochando, é de dentro para fora. A planta vai crescendo de dentro para fora. Então isso está, digamos assim, está na nossa cara, né? A natureza nos mostra todos os dias aí como que funcionam as leis da natureza. Então por isso que busquei fazer esse vídeo sobre isso, sobre esse termo, como falei, bastante deturpado, assim como vários termos da antiguidade foram sendo manchados ao longo dos séculos. Busquei aqui, na minha medida, limpar um pouquinho esse termo e trazer na prática para nós essa ideia, né, de que devemos sempre que possível escolhermos o melhor. Então essas são as reflexões de hoje. Deixe seu like, compartilhe com pessoas que possam ser beneficiadas aí por essas breves informações. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.